Bom, nesse segundo período agora de aula, a gente vai tentar trabalhar um pouco a respeito do que é chamado de métodos de interpretação do Apocalipse. O que eu quero dizer com isso? Na verdade, durante o período da história cristã, e até mesmo na história secular, porque, por incrível que pareça, o livro de Apocalipse presta para isso também, foi aparecendo várias chaves, como a gente chama, para a interpretação do Apocalipse. O que nós chamamos de chaves? Ou chaves hermenêuticas? É um pensamento principal, digamos assim, e com base a esse pensamento, nós trabalhamos o texto. É mais ou menos isso que a gente chama de chave. Então, você tem uma ideia, e aquela ideia você aplica ao texto, trabalha o texto tendo aquela ideia. Então, durante o período da história da igreja, várias chaves foram propostas, não só dentro da igreja, mas como também na história secular. Então, tem aqueles que enxergam o livro do Apocalipse como sendo uma história da igreja, né? Como uma história da igreja com seus acontecimentos, desde quando foi escrito o segundo século, o final do primeiro século, até a história contemporânea, até os nossos dias. Tem outros que vão tratar o livro como sendo a história da apostasia da igreja no tocante ao catolicismo romano. Tem outros que vão trabalhar o texto como sendo, na verdade, um apanhado de pensamento judaico, mais do que um livro cristão. Tem outros ainda que vão trabalhar o texto como sendo aquilo que nós temos falado, um texto escrito no primeiro século e que tem sua aplicação para os dias de hoje. Então, tem uma série, na verdade, de possibilidades de trabalhar o livro. Tem uma série de possibilidades de chaves hermenêuticas para trabalhar o livro. Porém, pois não? Assim, nós sabemos que tem aquelas funções, né, que para a escolha do livro e tal, mas tem outras versões do Apocalipse até Outras versões escritas do Apocalipse. Versões do Apocalipse bíblico mesmo, você diz? Versões você chama de tradução? Almeida Revista. Não, era tipo o Apocalipse 2 Pedro, outros livros. É que, na verdade, nós vamos tentar trabalhar um pouco isso quando nós trabalharmos a questão de literatura apocalíptica. Porque o Apocalipse, na verdade, é um texto que usa um tipo de literatura que é chamado de literatura apocalíptica. Essa literatura apocalíptica é usada em um monte de livros, principalmente do segundo século antes de Cristo até o segundo século depois de Cristo. É a chamada literatura apocalíptica. Então, nós vamos tentar trabalhar um pouquinho a respeito disso. Mais do que a literatura apocalíptica, inclusive, é importante que a gente entenda, e nós vamos tentar ver um pouquinho disso também, mais do que a literatura apocalíptica, é necessário que a gente entenda o chamado movimento apocalíptico, tá? Porque é o movimento apocalíptico que gera a literatura apocalíptica. Então, a gente vai tentar trabalhar isso um pouquinho. Mas, nesse momento, o que nós vamos tentar trabalhar é quais são os pensamentos primários ou as chaves hermenêuticas usadas para poder interpretar o livro. E nós temos pelo menos 3 ou 4 que são bastante importantes e que são os mais usados, ok? O primeiro deles é o chamado método histórico ou método futurístico, tá? Então, essa é o primeiro que nós vamos ver, não necessariamente o primeiro em importância, mas o primeiro que nós vamos ver. Bom, esse texto, ou essa chave hermenêutica, ela tende a ver o texto do Apocalipse como sendo a história da igreja, tá? Futurístico. Então, ele vê a história da igreja
e ele vê a história da igreja nos eventos do Apocalipse. Então, o livro do Apocalipse seria, digamos, um tratado da história da humanidade dentro dos seus textos. Então, o método futurista vai enxergar o livro do Apocalipse sempre como sendo futuro aos cristãos primitivos. Então, o livro ele parte daquela realidade, mas o texto dele, na verdade, está vendo eventos futuros. Então, essa é a proposta do método futurístico, ou método da história, digamos assim. Então, o livro do Apocalipse passa a ser um esboço da história, e aquele que lê o livro, então, precisaria ter os olhos sempre abertos durante a história para encontrar na história da humanidade a interpretação para o texto do livro, ok? Então, essa é a primeira ideia. Nós temos lá os caras que, então, enxergam desta forma. Esse método tem ganhado muito adepto nos últimos tempos, principalmente a partir de Darby, que eles chamam, né? Que depois ganha aí mais notoriedade, então, com a Bíblia de Scofield, são os representantes desse método, mas ele já tem seus proponentes bem antes, tá? Ele só foi ampliado por Darby e foi depois ainda mais ampliado por Scofield. Então, o método historicista, ou futurístico, ele tem esses seguidores, que você vai conhecer aí na história. Esse método é marcado principalmente pela preocupação com cálculos, tá? Vai encontrar dentro do livro do Apocalipse, misturado com Daniel e Ezequiel e outros livros, cálculos para poder determinar quando começa o milênio, quando termina o milênio e assim por diante. Essa é a principal preocupação desse método. Então, existe aí toda uma preocupação com essa questão dos cálculos, com essa preocupação de encontrar na história os movimentos históricos que demarcam o início de alguma coisa, o início de alguma cena do texto de Apocalipse. Então, tenta encontrar na história os representantes ou os acontecimentos que seria a interpretação do livro. Para esse grupo, então, o milênio tem uma importância bastante grande, né? Porque com o início do milênio, determina-se literalmente quando voltaria a Cristo. Se o milênio começa aqui, daqui 1000 anos retorna a Cristo, porque tendem a tomar o livro de forma bastante literal. Na verdade, tomam o livro quase que de forma literal em sua totalidade. Para eles, o que está escrito no texto é daquele jeito e pronto. Não leva em consideração o simbolismo do texto. Então, por exemplo, para alguns desses intérpretes, né, ou alguns exemplos desse literalismo, por exemplo, o capítulo 11 do Apocalipse. Lá no capítulo 11, nós vamos ver o anjo mandando João medir o templo. Dá uma olhadinha lá, não precisa ler o texto, mas só para você aí ter uma ideia do que está tratando. Fala lá que manda João pegar uma vara, medir o templo e assim por diante. Viram aí? Bom, pois bem, para os intérpretes que tomam essa chave hermenêutica, para aqueles que partem desde esse princípio de interpretação, isso é uma questão literal. O templo vai ter essas medidas, pronto, acabou. É assim que vai ser, ok? Então, eles dizem o seguinte: como nós temos aí a descrição de templos lá no livro de Ezequiel, e a descrição do templo lá do livro de Ezequiel, e desse templo aqui não se cumpriu, não foi construído um templo desta forma ainda na história dos judeus. Então, para os intérpretes desta linha, esse é um templo físico, esse é um templo real, que será reconstruído durante o período do milênio, com essas medidas exatamente. Ou seja, eles tomam isso de forma literal. Nesse mesmo capítulo, nós encontramos lá também a descrição das 2 testemunhas que vão pregar e assim por diante. Para eles, então, são 2 pessoas literalmente também, são 2 pessoas físicas, né?
carne e osso, que vão lá, vão pregar, no final vão ser mortos, vão ficar os corpos jogados, não vão ser sepultados, ou seja, tomam isso tudo literalmente. Então, para esse grupo, sustentam que o Apocalipse se refere a valores matemáticos, né, a números exatos, e trabalham desta forma. Então, aí é só alguns exemplos desse literalismo, ok? Outra característica desse método que é bastante importante é a crença num anticristo pessoal, pessoal no sentido de pessoa, né? Ou seja, para eles o anticristo é uma pessoa física, é uma pessoa dentro do movimento religioso, e eles ligam esse anticristo com o homem de pecado, que é mencionado por Paulo lá em Tessalonicenses. Então essa é outra ideia que é bastante importante para os futuristas. Eles trabalham bastante essa questão também. Bom, já que é assim, isso acaba nos obrigando a falar um pouquinho também da questão de Apocalipse 20 para esse grupo. Apocalipse 20 é aquela situação que fala que Satanás será preso por 1000 anos e depois vai ser solto novamente. É daí onde a gente tem toda a ideia do milênio, porque para os futuristas essa ideia é bastante importante. Nós vamos tratar, se chegarmos lá no capítulo 20, mas quero chegar, bastante a respeito dessa questão das possibilidades de interpretação do milênio, que são pelo menos 3, que é o pré-milenismo, o pós-milenismo e o amilenismo. Então nós vamos tentar trabalhar essas 3 posturas quando chegarmos lá. Mas só para a gente ter uma ideia, para esse grupo então, o milênio é bastante importante. Normalmente são o que encaixa dentro da ideia do pré-milenismo. Para estes, o milênio é literal, ou seja, são 1000 anos exatos que vai durar o reinado de Cristo na Terra. Então, Jesus volta, digamos assim, tem-se 1000 anos literalmente, no final disso Satanás é solto, tem a guerra do Armagedon e assim por diante, Satanás é destruído, e aí então começa, na verdade, a Nova Jerusalém, que é o tempo eterno, tá? Então, para esse grupo, nós temos aí o milênio como sendo algo extremamente importante. É importante aqui também a gente deixar claro que esse grupo, normalmente ele tem 2 divisões, que é os chamados pré-milenistas dispensacionalistas e os pré-milenistas históricos. Então nós temos 2 grupos aí dentro dessa linha de interpretação com relação ao método futurista e ao método milenar. Os pré-milenistas dispensacionalistas, ou darbianos, como são chamados, ou os que seguem Scofield, são aqueles que têm as suas ideias mais mirabolantes, ou mais com esquemas mais determinados. Então, para esses caras aí, eles têm aí umas ideias bastante determinadas, com seus tempos fixos e assim por diante. Para você ter uma ideia, para esse grupo que são os dispensacionalistas, acreditam que no milênio o templo será reconstruído literalmente, tá? Vai haver um templo lá em Jerusalém, que Jesus vai reinar fisicamente lá em Jerusalém, e que até os sacrifícios do Antigo Testamento serão restaurados durante esse período. Então, para esse grupo, essas coisas são literais. É necessário que tudo isso se concretize literalmente, até que então venha a apostasia final, ou a soltura de Satanás, e aí a coisa se concretiza. Esses são os dispensacionalistas. Existem ainda os futuristas, ou os pré-milenistas chamados históricos. Esses caras, eles já não têm um esquema tão estabelecido. Eles acreditam sim na literalidade do milênio, tá? Acredita que serão 1000 anos realmente, acredita que Jesus vai reinar esses 1000 anos literalmente, mas eles não fazem tanta
interpretações pormenorizadas, interpretações assim, como essa, por exemplo, do retorno do sacrifício, algumas coisas assim muito determinadas. Eles só acreditam que Jesus retorna, reina os 1000 anos, no final dos 1000 anos Satanás será solto, e aí depois então tem a guerra e segue-se o baile, ou seja, segue-se com a restauração final de todas as coisas. Então eles são um pouco mais distantes, digamos assim, eles não são tão detalhistas como os pré-milenistas históricos, mas a gente vai tentar trabalhar um pouco mais isso depois. Esse é o método futurista, esses são aqueles que usam essa chave de interpretação. Bom, algumas coisas me preocupam com esse método. É verdade que lá em 2 Pedro, fala da palavra de Deus como sendo aquela que nos mostra o caminho, né? Mas os representantes dessa escola, elas transformam o texto no caminho, eles não indicam o caminho, para eles é daquele jeito, pronto e acabou, tem que ser assim, é assim que vai ser. Então isso acaba trazendo algumas dificuldades, algumas preocupações, né? A primeira preocupação que isso nos traz é com relação ao próprio texto do Apocalipse. Lê aí Apocalipse 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos os acontecimentos que ocorrerão em breve. Opa, peraí. Leia o finalzinho de novo, Timóteo. Que acontecerão? Em breve. Ou seja, o texto está dizendo que esses acontecimentos que vão ser narrados no livro, hão de acontecer quando? Em breve. O texto, a chave de interpretação dos futuristas fazem com que o texto fique muito distante da época em que foi escrito. Entendem o argumento? Ou seja, os futuristas estão dizendo que nós precisamos estar de olho na história e que tem eventos ainda por acontecer na história que são a chave para aquilo. Isso não está de acordo com o que o próprio João diz a respeito do texto, porque João diz do texto que aquilo que ele está narrando, aquilo que ele está falando, há de acontecer em breve, ou seja, é próximo, é para próximo daqueles que estão ouvindo o texto, ok? Bom, então essa é uma das primeiras preocupações que nós temos com relação ao texto futurista. Uma outra preocupação ainda que nós poderíamos levantar com relação a esse método é a distância que fica o texto dos ouvintes primitivos. Lembrem, eu havia dito aqui já de princípio que a nossa tarefa vai ser retornar à igreja do primeiro século, perguntar ou tentar entender como é que o ouvinte do primeiro século entendeu aquele texto, para então nós aplicarmos o texto aos nossos dias. Então a questão é, se o texto do Apocalipse estiver, por exemplo, falando, como é uma das interpretações deste grupo, que os 10 reis, por exemplo, essa é uma delas, né? Que os 10 reis lá do Apocalipse, que estão junto com a besta, são, ou é a União Europeia, por exemplo, como é que um ouvinte primitivo ia entender esse negócio? Como é que o cara vivendo lá no primeiro século ia ter uma visão da União Europeia? Diga-se de passagem, a União Europeia já é mais moderno, né? Apesar que também já está indo embora, porque já está se dissolvendo. Há um tempo atrás, era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que haviam se reunido e eram os 10 reis. Ora, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas se dissolveu, essa interpretação, então, caiu de moda. Agora é a União Europeia, que também está se dissolvendo. Teve uma outra época que eram os 4 tigres asiáticos, e assim por diante. Então, a questão é, o texto considerado desta forma, ele fica muito distante do ouvinte primitivo. Oi, melhorou?
Então, o texto, visto dessa forma, ele fica extremamente distante do ouvinte primitivo e, com certeza, nenhum cristão de primeiro século ia entender que aquele texto estava falando de questões tão futuras. Rapaz, se eu te escrever um texto que não tem nenhuma importância para você no teu contexto atual, de que serve isso? Entendem o argumento? Ou seja, se o texto não teve uma aplicação para a igreja naquela época, para que serviria esse texto? Por que esse texto seria preservado se ele não teve uma aplicação? Por que os pais da igreja iam citar tanto esse texto se não tinha nenhuma aplicação local, não tinha nenhuma aplicação individualizado para aquele então? Então, essa é outra questão que temos que levantar com relação à interpretação futurística. E é engraçado, é incrível que quase sempre a interpretação do Apocalipse, ela negligencia esse fato. Com relação aos outros textos, quase sempre isso é levado em consideração, mas quando chega no Apocalipse parece que perdem essa noção, perde esse contexto do cristão primitivo. Ainda a respeito mesmo disto, uma outra questão que é desconsiderada para esse movimento futurístico, ou esse movimento que interpreta o texto de forma futura, é a questão do que a gente chama de espírito de profecia. O que a gente quer dizer com isso? O que quero dizer com o que chamamos de espírito de profecia? Como é que o profeta trabalhava no Antigo Testamento? Porque esse grupo tende a dizer que o livro do Apocalipse é um livro profético, certo? Que é um livro profético no sentido moderno da expressão, que tem uma mensagem futura que ainda não se conhece. Precisa procurar, então, na história, os acontecimentos para isso. Mas quando a gente estuda os profetas no Antigo Testamento, quando a gente lê os profetas no Antigo Testamento, os profetas, eles têm uma preocupação imediata. Esse é o espírito do profeta. O espírito do profeta é falar para você o seguinte: essa situação é assim, 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 você está vivendo isso, é necessário que essa situação seja revertida para que Deus possa agir na tua vida, ou na história da nação de Israel, porque se não acontecer isso agora, futuramente vai sofrer as consequências, que é baseado lá na promessa de Deus e na aliança de Deus com o povo de Israel, de que se obedecerem vão receber as bênçãos, se desobedecerem vão receber a maldição. Ou seja, os proponentes desse método, eles então também negligenciam esse espírito da profecia, que é: o profeta tem sempre uma mensagem, primeiro para o seu ouvinte primitivo, primeiro para a sua realidade local e depois uma ameaça futura, ou uma bênção futura, né? Mas sempre parte do ouvinte primitivo, sempre parte da realidade daqueles que estão ouvindo, ok? Ainda uma outra objeção com relação a isso é que, para esse grupo, o texto do Apocalipse é literal. Para esse grupo, o texto do Apocalipse tem que ser visto de forma literal, até para poderem fazer as conjecturas que eles necessitam. Isso desconsidera o que hermenêutica a gente chama de levar em consideração o contexto ou o tipo de literatura que o livro foi redigido. E aí, então, aqui a gente trabalharia um pouco mais a questão da literatura apocalíptica, ou vamos trabalhar um pouco mais a questão da literatura apocalíptica um pouco para frente. O que eu quero dizer? O livro é, por si só, simbólico. A literatura apocalíptica é simbólica. Existe pelo menos 30 livros que pode ser mencionado por alto assim, na cultura judaica cristã daquela época, chamada de Apocalipse. Todos eles são simbólicos, todos eles, usam esse linguajar simbólico para poder ser escrito. Tanto é que o próprio livro traz interpretações dos seus símbolos. Nós vamos ver lá no primeiro, segundo capítulo, o próprio Apocalipse, que fala que os candeeiros
e as estrelas. Aí depois o próprio livro diz que os candeeiros significa a igreja e os anjos significam os pastores ou os líderes dessa igreja. Ou seja, o próprio livro está te dizendo que ele está trabalhando com símbolos, ele está te dando essa chave, o próprio livro te dá essa chave de interpretação. Porém, esse grupo trabalha o texto como sendo um texto literal. Isso traz uma certa dificuldade, porque a hora que chega no capítulo 16, para poder acertar com a linha de pensamento deles, eles vão trabalhar o capítulo 16 como sendo simbólico, senão não encaixa dentro do plano, dentro do esquema de interpretação deles. Então, essa é uma outra dificuldade que nós encontramos aí com o livro, ou com esse grupo que trabalha desta forma. Alguma pergunta? Vocês são bons alunos mesmo, mãe? Nenhuma perguntinha? Então vamos lá. Bom, o próximo método que a gente poderia descrever, ou o próximo grupo que usa uma outra metodologia, é chamada filosofia da história. Tá? Então, o primeiro é o método futurístico, e esse agora é o que é chamado de filosofia da história. Tranquilo que esse é bem mais simples, tá? Filosofia da história. Para os proponentes desse grupo, para aqueles que usam essa chave, eles dizem o seguinte: não é necessário nos preocuparmos com momento específico nenhum da história. Para eles não existe um momento específico para falar a respeito do livro do Apocalipse. Não precisamos encaixar o livro do Apocalipse em nenhum momento da história. Porque para esse grupo, o livro do Apocalipse e o que o João queria transmitir para a igreja não está ligado ao momento histórico, mas está ligado ao governo macro de Deus. É a forma que Deus trabalha na história e a forma em que Ele age dentro da história. Então nós não precisaríamos nos preocupar que esse evento é agora, é nesse momento, ou foi no passado, foi no primeiro século, ou será para o futuro. Então esse grupo está dizendo o seguinte: o Apocalipse demonstra a forma com que Deus trata todos os homens em todas as épocas. Ok? A grande preocupação é que os sinais, eles só norteiam as imagens, o simbolismo, eles só norteiam os eventos mundiais. E que esses eventos, eles podem se repetir diferentes vezes na história. Ok? Então, para esse grupo, não existe assim, esse momento específico que está cumprindo essa situação. Nem lá para o cristão primitivo, nem lá para o futuro. Ou seja, o que está sendo descrito no livro do Apocalipse é alguma coisa que pode ter acontecido lá, pode ter acontecido no ano 1000, pode ter acontecido no ano 1500 e pode acontecer no ano 2500. Então, para eles, o método de interpretação da história é encontrarmos no texto eventos que podem ser aplicados em qualquer momento da história. Por exemplo, lá em capítulo 13, quando fala das bestas lá, as duas bestas e assim por diante, então, o texto lá não está tratando de algum movimento específico, mas está tratando de qualquer movimento na história que se oponha à igreja. Entenderam essa diferença? Então, vamos lá. Lá, Apocalipse capítulo 3, nos fala de duas bestas lá, né? Uma que faz uma coisa e a outra que faz outra. Então, quando você trabalha esse texto, você vai tentar definir quem são essas bestas e assim por diante. Bom, esse grupo diz assim: balela, não precisa se preocupar com isso. Na verdade, essas bestas são qualquer movimento político ou religioso, durante qualquer momento da história, que se interponha no caminho da igreja. Ok? Então, essa é esta é a forma desse grupo interpretar. Então, qualquer um que
que se interponha poderia ser considerado uma dessas bestas. E assim com os outros eventos também do livro do Apocalipse. Então, para esse grupo, o texto do Apocalipse ele não demonstra ou não tem nenhuma preocupação de continuidade, tá? Não tem nenhuma continuidade dramática que a gente chama no texto, em que vai crescendo essa onda de juízos, por exemplo, até chegar à culminação ou até chegar à destruição da Babilônia, né, de Roma. Então, para esse grupo, não existe essa continuidade. Na verdade, as cenas descritas no Apocalipse, que a gente chama de cena, os ais, as trombetas, as taças de ira, tudo isso é exatamente a mesma coisa, só são vistos desde perspectivas diferentes. Então, na verdade, o livro do Apocalipse ele é uma repetição dos mesmos eventos, só que uma hora visto de um ângulo, outra hora visto de outro. Diga-se de passagem, isso é bastante comum na literatura apocalíptica, tá? Por exemplo, o livro de Daniel usa muito esse aspecto da literatura. Isso era comum realmente para a literatura apocalíptica. Narrar um mesmo evento desde pontos de vistas diferentes. Isso era realmente comum. Então, os proponentes desta linha de pensamento, eles usam desse formato para poder interpretar o livro. Bom, a primeira preocupação que eu tenho com esse método é, de novo, com os cristãos primitivos, ok? Apesar de que o livro não exclui totalmente, como é o método futurista, o cristão do primeiro século, porque para o futurista, tudo aquilo que vai acontecer no livro, principalmente a partir de capítulo 2 ou alguns outros do capítulo 5, é tudo futuro. Esse grupo não, esse grupo diz alguma coisa, ou o livro podia ser interpretado lá, mas pode ser interpretado em qualquer época da igreja também, tá? Então essa é a minha primeira preocupação. Um livro como esse, pensando que a igreja está sofrendo barbaridades sobre a perseguição domiciana, iria ser recebido por essa igreja de forma assim, mas não de uma forma tão aplicativo ou de uma forma tão incisiva como quando a gente interpreta, ou quando a gente busca o acontecimento lá dentro da situação histórica realmente deles. Então, é como dizer assim, tá aí, pode ser para qualquer um, em qualquer momento, sabe? Está aí. Ao contrário de que quando a gente trabalha de uma outra forma, o texto tem uma importância real, tem uma aplicação real àquela situação, àquele momento, àquela realidade. Então, essa é uma das preocupações com esse método. Ainda uma outra preocupação que nós poderíamos levantar com relação a essa metodologia é a questão da interpretação simbólica. Bom, na verdade, os proponentes, eles não negam o simbolismo dentro do livro, até porque eles consideram a literatura como apocalíptica. Então, eles não negam que o livro seja simbólico e não negam que é necessário interpretar os símbolos. Porém, os símbolos para eles não têm uma aplicação àquela realidade específica. Então, os símbolos para eles, por exemplo, volta lá às bestas do capítulo 13. Quando você trabalha o texto lá, é bastante claro que as bestas estão falando do Império Romano em si, ou até mesmo do próprio imperador, e todo o sistema sacerdotal que existia do culto ao imperador, que apoiava esse culto, né? São muito provável, quase certeza, a interpretação deste capítulo. Bom, para esses caras, não necessariamente é isso. É um símbolo de qualquer poder em qualquer momento da história. Então, apesar de não negar o simbolismo no Apocalipse, o simbolismo para eles não passa a ter um significado concreto, né? Uma vez
feita a interpretação do símbolo, ele não tem um significado concreto para o cristão do primeiro século. Ele passa a ter um significado amplo e passa a acontecer em qualquer momento da história. Ou seja, o livro deixa de ter esse contato com a sua realidade histórica primeira, né? A sua realidade histórica fundante, que a gente chama. Precisamos reconhecer algumas coisas que são positivas nesse método, tá? É necessário que a gente reconheça algumas coisas que são positivas. Primeiro, é que o livro não deixa de ter um contato com o cristão primitivo, como é o livro Os Futuristas, apesar que meio distante, mas ele tem esse contato, tem a sua aplicação. A outra questão que também eu acho que pode ser visto como positivo desse método, é que o método tem uma esperança em que, em algum momento na história, esse ciclo de acontecimentos há de se concretizar com a vinda de Cristo. Então, o método reconhece isso também, tá? Ele espera um retorno do Cristo. Então, essas duas coisas eu acho que são positivas. Alguma pergunta? Ok. Bom, o próximo método é o que é chamado de preterista. O método preterista é exatamente o contrário do futurista. Vem da palavra preters, né? Que em latim significa passado, ou as coisas de antes, alguma coisa nesse sentido. Então, o método preterista, ele tem como tendência, ou ele tem como preposição, deixar o texto no passado. Ok? Então, ele é exatamente o contrário do método futurista. Enquanto o método futurista vê o texto tudo como apontando para o futuro, o método preterista vê o texto como tudo apontando para o passado. É verdade que quase todos os preteristas, eles excluem desta afirmação os 2 capítulos finais que falam da Nova Jerusalém. Então, para eles, esses 2 capítulos ainda permanecem por concretizar-se na história. Coisas desses dois capítulos ainda estão para se concretizar na história da igreja, mas todo o restante do livro tem que ficar lá no passado. Ainda é importante a gente falar sobre os preteristas, que existem 2 linhas ligadas ao preterista, tal como os futuristas têm os darbianos, os dispensacionalistas e os históricos. No método preterista a gente fala que tem 2 grupos. Um dos grupos é um grupo mais tradicional, digamos assim, que reconhece as Sagradas Escrituras como sendo inspirada por Deus, né? Tem toda a sua história vinculada à igreja cristã. E tem aquele grupo preterista, que é um grupo mais liberal, que é um grupo que nega essa inspiração divina. Para esse grupo, então, o texto do Apocalipse é renegado ao passado, e tem sua preocupação lá com o passado, e não tem nenhuma aplicação, não tem nenhuma preocupação com nada, né? Não tem nenhuma importância para os nossos dias, não tem nenhuma importância com relação à vida da igreja cristã. Ele só é válido como literatura. Ele deve ser estudado como qualquer outra literatura, como o livro de Enoque, como o Apocalipse de Pedro, como qualquer um outro livro apocalíptico. Então, esse grupo trabalha mais essa questão. Como que eles veem a volta de Cristo? Para esse grupo, que é um pouco mais liberal, digamos assim, tem alguns que chegam a negar essa realidade. A realidade para eles é que não há ressurreição, né? Não houve a ressurreição de Cristo, isso é um mito, e também não há esperança de uma ressurreição
para nós. Ou seja, a vida continua aqui, acabou, morreu. Normalmente esse é um grupo que não é considerado cristão, tá? Normalmente são pessoas mais voltadas ou então com uma história cristã, sem muito compromisso com a igreja, na verdade, ok? Esse é um grupo. Na verdade, nem eu acho que é necessário levá-los tão a sério, mas é só importante que vocês saibam que tem um grupo assim. Tem algum grupo que a gente possa citar aqui? Do grupo futurista? Não, do grupo preterista. Do grupo preterista? Cara, eu não anotei nenhum nome para dizer a verdade desse pessoal, até porque eu acho que não precisa ter muita preocupação com eles. Mas nós temos no preterista aquele grupo que é um grupo mais sério, que é o grupo que sim acredita em inspiração, sim acredita no retorno de Cristo e assim por diante. Então, para esse grupo, o livro ele fica no passado, tem uma certa aplicação ainda por causa dos 2 últimos capítulos, mas eles, para esse grupo, que é o preterista histórico, digamos assim, que deixa o livro lá no passado, o livro também tem, sobretudo, essa preocupação literária, mas ele fica lá. Ele teve a sua função para a igreja lá naquela época e acabou aí. Se tem alguma aplicação para esse grupo, é com relação à segunda vinda só e pronto, ok? Então, basicamente, esse grupo trabalha essa ideia. Então, quase que na sua totalidade, o texto fica lá para os cristãos daquela época e acabou. O grande problema desse grupo é a falta de aplicação do texto, né? O problema desse grupo não está nem com a interpretação em si, mas está com a falta de aplicação do texto. Ou seja, se você for pensar desde o ponto de vista da importância das Escrituras para a igreja e para a vida saudável do crente, o texto deixa de ter vitalidade, o texto deixa de ter vida para os nossos dias. A única preocupação é reconhecer o que aconteceu lá, teve a sua importância lá e acabou. Eu acho que essa é a grande falácia desse grupo, esse é o grande problema desse grupo, esse é a parte negativa. Por outro lado, o grupo, esse método tem várias coisas positivas que precisam ser consideradas. A primeira delas é que esse grupo leva em consideração a formação do texto. Quem interpreta o texto dessa forma, quem trabalha o texto, tendo o texto como ficando lá no passado, ele busca compreender qual que era a situação da igreja no passado e como é que esse texto foi aplicado àqueles cristãos lá. Ou seja, é a história, leva em consideração a formação histórica do texto. Tá ruim? Aí, melhorou? Beleza, então. Qualquer coisa é só falar, a gente mexe aqui. Então, essa é a primeira questão que eu acho que é positiva desse grupo. Ele tem uma preocupação com o cristão primitivo, tem uma preocupação de reconhecer a formação desse texto lá na sua história. Aliás, isso é uma preocupação básica com qualquer historiador, ou qualquer intérprete deveria levar em consideração. Quer ver? Vamos fazer um exemplo, um exercício basiquinho aqui. Pode falar. Só pensando nessa questão de olhar para o texto, isso é uma coisa que a gente deve fazer, né? De entender o contexto no qual ele foi escrito, o porquê ele foi escrito, para a gente conseguir entender todos esses simbolismos e linguagens que o autor usou ali para o texto. Mas se a gente ficar só restrito a isso, a gente não tira um pouco da própria linguagem profética do livro. Se a gente ficar só retido a isso. Eu acredito que o livro tem a sua realidade histórica, e nós vamos tentar trabalhar isso, e o texto, então, tem uma aplicação para as nossas vidas, para a igreja. E no final o texto nos traz uma esperança escatológica, que é a Nova Jerusalém.
Então, o texto tem sim esse contexto histórico, esse contexto profético, ou esse contexto escatológico futuro, que está dentro dos 2 últimos capítulos, né? Essa galera, então, exclui essa última parte? Não necessariamente exclui, mas o que eles excluem é a possibilidade de aplicação do texto, mesmo desses outros capítulos, para os nossos dias. Eles mantêm o texto lá no passado. Ok? Essa é a diferença. Nós vamos ver depois que tem um outro grupo que faz exatamente essa possibilidade de aplicação, que é o método que a gente provavelmente, que é o método que eu vou seguir na interpretação. Ok? Bom, mas eu ia te falar, vamos fazer um exemplozinho aqui, ou um exercício aqui mental. Olha só. Vamos nos imaginarmos 100 anos para frente da nossa história. Ok? Imagine aí 100 anos para frente da nossa história. Você está lá, no ano 2100 mais ou menos, e você encontra aí um achado arqueológico, um jornal, o Estadão, ou a Folha, dos dias atuais, dos nossos dias atuais, que fala a respeito do impeachment do Fernando Collor de Mello ou da Dilma. Cara, se você não tiver algum outro material para que você possa compreender a realidade histórica dos dias atuais, você não vai compreender nada do que aquele jornal vai estar falando naquele momento. Se você não compreender toda a história de corrupção que tem acontecido hoje, todo o histórico da Lava Jato, ou seja, tudo aquilo que está ao entorno dos nossos dias, se você não tiver outro material junto para você compreender isso, daqui 100 anos, você nem vai saber quem que é Collor de Mello, nem vai saber quem que é a Dilma, não vai ter esse histórico. Então, um dos exercícios que é obrigado a qualquer intérprete de texto é localizar o texto dentro do seu contexto histórico para compreender o que ele está significando. Ok? E esse grupo faz isso. Ele leva em consideração a realidade histórica daqueles ouvintes e interpreta o texto. A dificuldade é que ele mantém o texto lá parado. Chegou aí, ele para. Ok? Bom, então, da mesma forma, desse exercíciozinho, para nós compreendermos o texto do Apocalipse, é preciso que a gente volte lá, entenda a realidade da igreja, baixa a perseguição de Domiciano, né, que é muito provavelmente quando o texto foi escrito, como é que esse imperador se comportava, como que era a realidade do Império Romano naquela época, tudo isso então vai criar o que a gente chama de fundo histórico, né? Contexto histórico para você compreender o texto. E isso esse grupo faz de forma bastante cabal, de forma bastante profunda. Então, o método reconhece essa necessidade. Uma outra questão que é importante nesse método é que ele reconhece que o texto teve a sua importância para o ouvinte primitivo. Apesar dele manter esse texto lá, e talvez essa seja a falácia desse grupo, ele reconhece que o texto foi importante para aquele grupo. Ele reconhece que o texto teve a sua aplicação, que o texto teve a sua importância para aqueles que receberam que o receberam naquela época. Então, isso é bastante importante para esse grupo. Ok? Bom, então, esse é o método preterista. E aí a gente poderia falar de um último método. 5:30. A gente poderia falar de um último método, que é o método da formação histórica. Nós vimos, então, quais são os 4 que nós vimos? E agora, formação histórica. Então, nós temos lá o método futurista, filosofia da história, o preterista, filosofia da história, preterista, e agora o que é chamado de formação da história. Na verdade, esse método poderia até ser considerado como uma subdivisão do método preterista,
Porque a única diferença dele com o método preterista é que ele entende a possibilidade de trazer esse texto para os nossos dias e dar a esse texto uma aplicação para a igreja em nossos dias. Então, essa é a diferença desses dois, essa é a diferença entre a formação histórica e o método preterista. Então, os proponentes dessa linha de pensamento, eles basicamente tomam toda essa questão lá do preterista, mas eles falam que é possível, então, que esse texto tenha uma aplicação para a igreja nos nossos dias. Ou seja, o que eles estão dizendo com isso é, se o cristão lá do primeiro século foi perseguido e encontrou consolo no texto, o cristão moderno, ao ser perseguido, pode encontrar também, no mesmo texto, essa esperança que Cristo está com eles. Então, essa é a diferença desses dois proponentes, digamos assim. É muito próximo, tá? Mas, normalmente, o pessoal faz essa diferenciação, principalmente por causa dessa linha mais liberal que nega a inspiração, nega a possibilidade do texto ter essa aplicação para os nossos dias. Então, esse método, tal como o preterista, ele vai dizer que para entender o texto nós precisamos compreender a realidade da igreja em que formou esse texto, e ele então nos fala também que deve ser considerado a literatura, que deve ser considerado o movimento apocalipsista, deve ser considerado a influência do Antigo Testamento na vida de João, na composição do texto de Apocalipse, e tendo tudo isso junto, então, poder entender o texto lá para trazer ele para os nossos dias. Bom, hoje à noite eu quero tentar trabalhar um pouco mais, então, aquilo que significa a formação do texto. Hoje à noite a gente vai tentar trabalhar um pouco mais essas coisas que permeiam ou que tornaram o fundo histórico em que o texto foi criado, em que o texto foi redigido, a situação da igreja que levou, então, à formação desse texto. Eu quero terminar, e nós vamos só fazer, então, um apanhado daquilo que falamos até agora. Na verdade, você vai fazer isso. Só uma dúvida nesse contexto aqui da formação histórica. Ele olha para o contexto geral, certo? Até os últimos 3 capítulos ali, mais ou menos, e ele entende os acontecimentos e as linguagens usadas pelo autor e nos traz aplicações. E aí ele, nesse período que inicia a última parte, onde ele entra mais numa profecia futura, algo mais, vou dizer futurístico, mas vou dizer algo que ainda não se cumpriu, e a nossa esperança é Cristo. E aí entra aquelas 3 divisões que você falou no contexto, no começo, que é pré-milenista, pós-milenista e milenista. A questão é, dentro desse subgrupo da formação histórica, existe a possibilidade desses 3, ou esses 3 é simplesmente para a galera do turístico? O preterista normalmente, tá? Não quer dizer que todos eles são assim, mas a grande maioria daqueles que tomam como chave hermenêutica o preterismo tendem a ser amilenistas. Ou seja, não entendem o milênio como sendo uma descrição literal de 1000 anos e o reinado literal de Cristo por 1000 anos. Tendem a trabalhar isso como sendo simbólico e aí vamos ver a respeito disso quando a gente trabalhar esses 3 métodos de interpretação. Quando eu chego nessa parte, eu tenho
é que, na verdade, como é seu nome, perdão? Mexerica. Nome de palhaço, mano? Não é? Mexerica? Ô Mexerica, normalmente, o milenismo, seja ele pré, pós, é mais ou menos assim. Nós temos aqui a história da igreja, digamos assim, né? Nós temos aqui o chamado milênio, e aí então nós temos o retorno de Cristo aqui. Certo? Então nós temos aqui o período do milênio para aqueles que são pré-milenistas. E aqui então o retorno. Aqui estariam os capítulos 21 e 22 de Apocalipse. Certo? E aqui está o capítulo 20 de Apocalipse. Ok? Esse é um quadro, digamos assim, dessa realidade. Aos pré-milenistas, sejam eles dispensacionalistas ou clássicos, normalmente eles trabalham desta forma. Então aqui está a época da igreja. E aqui nós temos essa realidade. Ok? Normalmente, aqueles que são partidários dessa outra forma de interpretação e que são chamados amilenistas, eles trabalham de outra forma. Para eles, na verdade, o milênio não é literal, então para eles isso daqui não existe, que é o reinado literal de 1000 anos lá em Jerusalém e assim por diante. Ok? O milênio para eles passa a ser um conceito de tempo e não um tempo físico, e para eles então o milênio está acontecendo nesse momento, e aqui então é o milênio. O milênio está acontecendo nesse momento, a igreja está passando pelo milênio, porque é um conceito não físico, é uma qualidade de tempo e não um tempo determinado. Então seria esse período aqui. Esse período concretiza-se então com o retorno de Cristo, que seria o capítulo 21 e 22. Ok? Vamos tentar trabalhar isso um pouco mais quando a gente chegar lá, mas assim, em breves rasgos, né? Em breves apontamentos, seria mais ou menos essa a ideia. O grupo que trabalha com o preterismo, o grupo que trabalha com a ideia dessa interpretação do passado, normalmente tende a ficar nessa área aqui. Ok? Respondido? Bom, o que nós vimos hoje de manhã, ou de manhã não, né, à tarde? O que nós vimos hoje? Nós vimos então a respeito essa introdução, vocês fizeram uma leitura do texto, chegaram até o capítulo 15, pelo menos, de Apocalipse? Tá, entre 10 e 15 então. Mas pelo menos deu para ter uma ideia. É prática de leitura isso só, viu? Assim, não significa que você não leia, significa só que nós temos a tendência a ler o texto bíblico de alguma forma mais contemplativa. Precisamos, às vezes, ler um pouco mais como livro mesmo, né? A gente perde, às vezes, essa questão de que o texto é livro. Então, precisamos ler como livro. Acredito que, mesmo que sendo só até o capítulo 15, você conseguiu ter aí essa ideia da linguagem do texto, que diferencia-se de todo o texto do Novo Testamento, salvo lá Marcos 13, Mateus 23, eu acho que né, ou 27, eu não sei, que também tem uma linguagem mais apocalíptica, mas o texto do Apocalipse como um todo, ele diferencia-se do demais texto do Novo Testamento. É isso que faz com que o texto seja um texto único, um texto diferenciado dos demais do Novo Testamento.
Vimos também que o texto do Apocalipse, ele vive altos e baixos durante a história da igreja cristã, né? Começa lá com o segundo século, tendo já um conhecimento bastante amplo, porque a efervescência escatológica, a esperança da igreja que Jesus voltasse muito rápido, então tem toda essa preocupação e o texto é muito aceito. O texto cai bastante em desuso quando a igreja passa a ser o cristianismo passa a ser a religião oficial do Império Romano, porque ficava difícil concatenar os conceitos do texto com a perseguição de Domiciano e ao mesmo tempo dizer que era a religião do Império Romano, porque o texto ele julga o Império Romano como dizendo vai ser destruído. Cedo ou tarde vai ser destruído. Então, era uma mensagem assim, contra si mesmo, digamos, né? Porque passou a ser a religião oficial. Falamos da negligência, digamos assim, dos reformadores com relação ao texto do Apocalipse, da efervescência do texto durante o período do pietismo, a descrença do texto na teologia mais liberal, e a efervescência do texto em nossos dias a partir da virada do milênio. Então, nós trabalhamos isso, né? Falamos dos conceitos e da importância de como estudar o texto e que é importante a gente ter as ferramentas, e com essas ferramentas vamos depois trabalhar o texto em si, e trabalhamos as 4 vertentes ou as 4 principais chaves para a interpretação do texto, que é a futurística, que tende a colocar o texto tudo no futuro, e ela é dividida naqueles 2 ramos, então, o pré-milenismo histórico e o pré-milenismo dispensacionalista. Os dispensacionalistas têm uma interpretação, os dois têm uma interpretação literal do texto, mas os dispensacionalistas tendem a encontrar no texto detalhes muito pormenorizados dessa segunda vinda, do rapto, da apostasia, do anticristo. Eles tendem a ter uma interpretação bastante específica, enquanto os históricos distanciam-se um pouco disso, mas entendem o texto também como sendo um texto literal, né? Falamos das dificuldades que isso nos traz, que é a distância do ouvinte primitivo, a falta de preocupação com a linguagem simbólica do texto. Falamos também qual que era a outra dificuldade? A distância dos ouvintes, a interpretação literal, né? E a não preocupação com a linguagem simbólica e a formação do texto para o ouvinte primitivo. Falamos depois da filosofia da história, a chave hermenêutica como a filosofia da história, que reza, então, o que diz que o texto não precisa ser encaixado em nenhum momento específico da história, mas pode ser encaixado em qualquer momento da história. Ou seja, o texto é cíclico, ele se repete na história da humanidade e qualquer evento pode ser encaixado dentro do livro do Apocalipse. Falamos depois do preterista, que tende a manter o texto só lá no passado, sem nenhuma aplicação para os nossos dias, salvo o capítulo 20 e 21. E depois, então, terminamos falando a respeito da formação histórica do texto, que trabalha o texto lá no passado, mantém o texto lá no passado e busca entender a compreensão desse texto lá, mas que entende que é possível também que esse texto tenha uma aplicação para os nossos dias, para a nossa realidade. Ok? Alguma pergunta? Tudo tranquilo? Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento, te agradecemos por ter nos dado as condições de poder trabalhar essas questões introdutórias do texto. Pedimos que o Senhor guarde isso em nossos corações, e que o Senhor nos descanse para que possamos seguir no período noturno. Em nome de Jesus. Amém.